Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender e o entrevistado de hoje será Ricardo Mucciaroni, proprietário do Pietro Casa do Chopp. Inaugurado em 2004 em local privilegiado de Poços de Caldas, na Praça dos Macacos, o Pietro é um local aconchegante e agradável, com opções gastronômicas para variados paladares. O destaque da casa são os excelentes chopps e a adega com uma das maiores cartas de vinhos da cidade e região. Ricardo, seja bem-vindo ao programa Atitude Empreender. Obrigado por estar aqui hoje conosco, compartilhando um pouco da sua história, dos seus conhecimentos. Prazer estar aqui, Charles. Sempre acompanho o programa em casa e já tive vontade de vir aqui. Falei, poxa vida, não recebi um convite ainda, vou nesse programa ainda. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza. Para poder dividir um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da nossa família e das nossas ações nos negócios. Com certeza, você não poderia deixar de estar aqui conosco. Maravilha. E por falar em família, eu gostaria que a gente iniciasse o nosso bate-papo, você contando um pouco dessa trajetória da sua família. Sim. Aqui em Poços de Caldas. É uma longa história aí, uma longa data já no segmento de bar e restaurante. Sim, sim. Meu pai começou há muito tempo atrás a trabalhar nesse ramo, né? Mais precisamente em botelhos. Porém, antes disso, meu pai desenvolveu o gosto pela arte culinária trabalhando como garçom no Hotel Ferrareto, no Guarujá, na década de 60. Então, ele saiu daqui, o Guarujá, na época, era o auge para se tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro para poder fazer a vida, né? Então, muitos garçons saíram daqui de Poços de Caldas e iam para o Guarujá buscar um campo de trabalho naquela época. E o Guarujá era uma instância onde personalidades de todo o país, políticas, artistas, né, e mesmo os internacionais, iam muito para o Guarujá naquela época e até hoje, né? Sim. E meu pai foi trabalhar no Hotel Ferrareto como comim, depois passou a garçom, e lá entrou em contato com chefes de cozinha do hotel e começou a ter um pouco mais de curiosidade, começou a trabalhar um pouquinho nessa área da culinária, da cozinha, né? E saiu de lá, veio para Poços de Caldas, ficou um tempo aqui, foi para o Rio de Janeiro, cozinhou um pouquinho no Exército Brasileiro na época, ele tinha uma empresa de construção civil e cozinhou muito ali para os oficiais do Exército nessa década de 60, 70, ele pegou os anos de chumbo ali no Rio de Janeiro, tem umas histórias bacanas que ele conta também para a gente, né? Então, ali ele começou a desenvolver também isso aí e veio para Poços de Caldas. Mas a terra natal dele, ainda foi, meu pai nasceu aqui no Sertãozinho, né, do outro lado da serra, né? Nossa família tem uma tradição aí que chegou junto aqui a ferrovia para trabalhar nas fazendas, e meu pai nasceu no Sertãozinho e foi registrado em Botelhos. E resolveu montar os seus negócios em Botelhos, em 1979. Iniciou as suas atividades em Botelhos, então. Sim, em Botelhos. E aí, teve 4 estabelecimentos em Botelhos, teve uma larga experiência, né, nessa área lá, batendo cabeça, né, e resolveu vir para Poços de Caldas, convidado por um amigo, que chamava-se Zezão na época, né, e o Zezão constituiu uma sociedade com meu pai e montaram um restaurante na rua Rio de Janeiro, onde hoje é o banco em frente ao Bradesco ali. Tinha o Bar ao Ponto, aquela região ali. Montou um bar ali que chamava-se Copacabana, junto com o Zezão, mas infelizmente a sociedade não deu certo. Aí depois ele passou para a rua Francisco Salles, no chamado Toca do Leão, né? Era uma portinha ali pequenininha e tal, e ali ele começou a constituir grandes amizades, né? Advogados, promotores, juízes, oficiais de justiça, médicos, profissionais liberais de um modo geral, né, empresários, começaram a frequentar e a conhecer o trabalho do meu pai. Era um tempo muito bacana, onde ele realmente fez grandes amizades. E dali, também não deu muito certo ali durante um tempo, o arrendatário quis aumentar o valor lá, ele falou, olha, aí não dá e tal, pegou, saiu e foi ter sua atividade na própria residência, onde ele mora até hoje, lá no bairro Santana, na Rua Goiânia. Muita gente aí deve se lembrar dessa história. E ficamos ali algum tempo, eu era já
menino nessa época de 10, 11 anos aí, né, e já acompanhava isso aí, aquele Começou a fervor, acompanhar o seu pai. aquele burburinho ali em casa. Aham. E me lembro que eu estava de pijama e ficava assim na cortininha olhando o pessoal assim, né? E uma casa muito simples, né? No contrapiso. Meu pai veio para cá, a gente tinha uma condição financeira muito precária na época, né? Meu pai estava construindo a casa, né? Me lembro de ter morado nessa casa, não tinha nem janela direito, era um pano que cobria ali para não entrar vento à noite, para a gente não se resfriar. Então foi uma vida muito sofrida, uma vida muito de muita batalha, de muita luta dele e da minha mãe. Minha mãe também é uma guerreira que faz parte dessa história toda aí, que era a retaguarda do meu pai, meu tio Cleiton, né? Então tinha pessoas importantes que fizeram parte da nossa história. Daí o meu pai começou a reformar onde foi o grande sucesso da vida dele, que foi na Pizzaria Mucciarone, em frente aqui quase ao teleférico, aqui na Avenida Francisco Salles, né? Ficou ali por 5 anos, né? E depois ele vendeu a pizzaria para o Gugu e o Toninho. O pessoal se lembra muito dessa fase também. E essas duas pessoas depois abriram a parte da Mato Grosso, mas meu pai ficou ali até 1990. Né? Depois disso veio para o frango frito. No frango frito, Já próximo ao São Benedito, desenvolveu atividade ali por cerca de 15 anos. Né? E depois eu resolvi alçar o meu próprio voo, né? Bati asas e montei o Pietro. Depois disso a gente trouxe meu pai aqui para o Caçarola, e meu pai hoje está comigo, e eu estou no Pietro, e assim vamos levar a nossa vida. Fantástico. E lá atrás, ainda você citou na sua infância, né? Tinha 10 anos, você já estava ali espionando seu pai. E naquela época você já começou a desenvolver o interesse pela culinária, já começou a acompanhar o seu pai na culinária, ali lá na cozinha, como que foi? Bem antes disso, lá em Botelhos, eu com 4, 5 anos de idade, eu dormia embaixo de mesa de cortar frios na cozinha, né? O meu pai e minha mãe trabalhando até de madrugada, até altas horas, e naquele ambiente já de bar ali. O meu pai foi também, meu pai arrendou um negócio no clube, lá no Creboja, no clube de João de Abreu ali, né? E ali ele tinha um negócio, eu me lembro direitinho, às vezes nas noites de carnaval, a gente dormia ao lado do palco, né? Eu era menino, tinha 5, 6 anos aí, né? A banda tocando pau lá e eu dormindo, rapaz. Então acho que é por isso que eu gosto aí da noite, estou tocando a noite até hoje aí, né? Então sempre convivi neste meio, do meio da culinária simples dele, da minha mãe fazendo ali aquelas coisas muito simples, né? Dos clientes, dos amigos dentro dos nossos balcões, né? Então fui sempre vivendo nesse ambiente, né? Muitos amigos do Banco do Brasil na época, que vou citar aqui apenas 2 aqui, o Rezende e a Cíntia, que frequenta lá o Pietro até hoje, né? Conosco aí acompanhando a nossa trajetória, né? Frequentavam lá em Botelhos, no Banco do Brasil, o grande saudoso Sandi, que é amigo do meu pai. Então tem muitas pessoas que fizeram e uma fazem longa parte trajetória, da nossa né? história. Então você veio acompanhando. Exatamente, são amigos, né? Então vim acompanhando isso e fui desenvolvendo o gosto e a química por esta área de negócio, de atividade, e não tive jeito de sair disso, né? Então, já aí enquanto adulto, passei a me perguntar quem eu era, né? Quem era a minha família, de onde nós viemos, e comecei a sempre ter essas respostas. Meu pai e minha mãe são pessoas da cozinha, são pessoas do atendimento, e eu também faço parte dessa história e sou assim. E resolvi assumir essa identidade e trilhar o meu caminho. E como que foi esse início, Ricardo? Aí então você tomou a decisão de seguir sozinho, né, de empreender. Como que foi esse início? Olha, ainda na época da pizzaria, eu sempre acompanhando, eu tinha 10, 12 anos, eu já passava um molho, um orégano ali, já montava uma pizza com o Carlão na época lá da pizzaria, né? Então, devagarzinho eu fui indo e na época que meu pai montou o frango frito, 1992, eu já estava aí com 16, 17, 18 anos e tinha parado de estudar, né? Terminei o 2º grau, concluí o 2º grau na época, né? E o Colégio Pio XII tinha o curso técnico em administração de empresas e eu fiz esse curso técnico no 2º grau e meu pai começando ali, e aí eu comecei a encarar mais seriamente a questão de estar atuando enquanto, vamos dizer, filho
do Zé Mucciarone, filho da Cleide, né? E tentando assumir o negócio. E resolvi participar da atividade mais seriamente, como profissão mesmo. Parei de estudar e resolvi assumir. Né? Comecei a me dedicar mais, mas quer dizer, eu estava passando por uma fase ainda de adolescência, eu não tinha ainda aquela bagagem necessária para o desenvolvimento do negócio. Mas fui encarando, fui errando, fui acertando, fomos, né? A nossa família ali juntos e tal, e no meio de uma miscelânea de pensamentos, de modos de trabalhar, né? Eu já com o início aqui de um pouco de técnica aprendida já do curso escolar, né? E se aquilo se misturava ao empirismo do meu pai e da minha mãe, e ali começou a haver os conflitos já em termos administrativos, e fomos indo, mas a história ali ficou muito sólida, né? A gente aprendeu muito ali, né? O frango frito foi uma escola para mim, que na prática, né? Eu aplicava pequenos detalhes da teoria na prática ali, e aí o tempo foi passando, eu fui vendo amigos se formando e eu sem estudar, e eu falei, poxa vida, eu estou ficando para trás, eu não posso ficar para trás. Resolvi retomar os estudos, já com 25 anos de idade, né? Aí fiz a opção por estar escolhendo o curso de turismo. Naquela época a PUC estava se instalando em Poços de Caldas e trazia o curso de turismo, né? E o curso de turismo foi muito importante na minha vida. No curso, na ocasião, ele deve ter trazido uma bagagem que veio a somar hoje nos seus negócios. Muito. Gostaria que você falasse isso no próximo bloco. Com certeza. A gente vai sair para o intervalo e a gente continua o nosso bate-papo. E você não saia daí, programa Atitude Empreender volta já.